Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os meus amigos que estão na mesa. Quero cumprimentar o nosso querido vereador Natanael Ananias, nosso Josimar. Quero cumprimentar também o vereador Sidney Guedes. E aqui conosco na mesa convidar o doutor Anastácio Berentini Júnior para estar conosco, que é o nosso convidado para essa palestra. Às 11h09, do dia 22 de setembro de 2023, no auditório vereador José Nantala Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião da Frente Parlamentar, relativa a debater sobre serviços e demandas de tratamento oncológicos da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Registramos que se encontram presentes o vereador Josimar Scott, Sidney Guedes, Natanael Ananias e Fabiana Alessandri, que já nos avisou o motivo de não estar presente por motivos particulares. Conforme deliberado na última reunião, foi feito o convite Mais Vida. Ele que vai começar a falar isso? Então, corta. Então, eu faço até aqui e já passo para ele. Eu li de baixo. Está escrito presidente, por isso que eu... Registro a presença novamente do Dr. Anastácio Berentini Júnior, médico especialista em mastologia, a quem convido para que, neste momento, faça uso da sua palavra. Após ele, a manifestação dos convidados e de todos os presentes aqui nessa nossa 7ª reunião. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da comissão e dos presentes aqui. Só para explicar um pouquinho, o porquê do convite, numa conversa informal com a vereadora Fabiana, eu disse a ela que eu sou bragantino, eu nasci na Santa Casa de Bragança, eu estou na Sociedade Brasileira de Mastologia, nós temos lutado pela melhora no Brasil do tratamento do câncer, mas no meu quintal, na minha casa, eu nunca consegui, não por falta de oportunidades, mas eu falei assim, a idade, o cabelo branco que vai nascendo, faz com que a gente queira ajudar muito mais a quem nos rodeia. Então, por isso que eu me dispus a vir falar com vocês, com os senhores, e tentar explicar mais ou menos qual é a situação do Brasil e, principalmente, a situação nossa, de Bragança Paulista. Então, para estar aqui, eu comecei a trabalhar hoje 6:50. Aí a primeira paciente que aparece no meu consultório, ela cai de paraquedas e exemplifica o que eu estou fazendo aqui. É uma senhora de 65 anos, moradora de Bragança, e que foi encaminhada para Campinas fazer uma mamografia. Os senhores sabem quanto custa uma mamografia? R$120. Aí uma ambulância sai de Bragança, leva uma paciente nossa até Campinas para a realização de uma mamografia. A mamografia dela mostrava uma área aqui que eu circulei para os senhores de 1 centímetro. E que o laudo veio como BIRAD 5. O que significa isso? Que a chance de câncer é maior do que 95%. E ela media 1 centímetro. Centímetro, ela está localizada, a chance de cura é 99%. Hoje, 8 meses depois, ela foi no meu consultório, ela está com um nódulo de 5 centímetros na mama, aguardando atendimento. Então, o que eu quero mostrar aos senhores é que, além do impacto social, além do impacto pessoal, além do impacto na vida dessa pessoa, o custo que isso traz ao município. E por que a gente fala tanto de câncer? Eu falo para os meus alunos lá na faculdade que a gente fala muito de câncer, mas não é porque é bonito, não é porque é rosa, agora a gente vai ter o Outubro Rosa, mas é porque ele impacta. Só para os senhores verem aqui, a expectativa para o Brasil esse ano são de 73 mil novos casos. É um número muito alto. O segundo caso de câncer na mulher é cólon, é intestino, 23 mil. Então, é 3 vezes maior. E vocês sabem que cada vez mais a medicina ela vai ficando cara com novos tratamentos. Eles são mais eficazes? São, mas o custo disso é extremamente elevado.
E o que nos deixa preocupados, e que isso tem feito a sociedade a debater muito junto à força pública do nosso país, é a mortalidade. Porque por mais que a gente faça a campanha, que a gente invista, que a gente oriente, que o governo vá lá e gaste dinheiro com tratamento, para os senhores verem aqui as curvas, desde a década de 80, de mortalidade, ela só aumenta. Tem coisa errada. A gente está gastando dinheiro, investindo, e a gente não está curando. A paciente está morrendo mais. Então, a gente precisa trabalhar. E qual que é a situação da nossa cidade? Então, eu fui pesquisar lá no IBGE, e no último censo eu fiquei até não curioso, mas eu tive uma surpresa. A nossa cidade ela é feminina. Dos 25 até os 100 anos, nós temos mais mulheres do que homens. Então, vocês, mulheres, e a senhora vereadora que está aqui à mesa, vocês têm que batalhar por isso, né? Eu falo para os alunos, a gente vai batalhar por aquilo que é mais prevalente. A gente tem uma doença que acomete muito mais as mulheres e a nossa população é feminina. Então, a gente tem que batalhar por isso. Com relação à idade, né, isso muito se discute. Quando que a mulher precisa procurar um médico? Quando que ela precisa se cuidar? Né? E aí chega o Outubro Rosa, vem as campanhas e aparece a moça de 30 anos lá no cartaz. Está errado. Ela não tem preocupação. A preocupação, como vocês veem nessas primeiras 2 curvas aí de incidência, são das mulheres acima de 50 anos. É essa mulher que precisa tomar cuidado. O maior fator de risco para a mulher ter um câncer de mama é a idade. Quanto mais idosa ela fica, maior é a chance dela ter um câncer. Se nós pegarmos 8 mulheres aos 80, uma vai ter câncer. E aí a gente vem aqui na incidência, acima dos 80, em Bragança Paulista, nós temos quase 700 mulheres. Acima dos 90, de cada 2, uma vai ter câncer. Acima dos 90, a gente tem aí quase 300 mulheres. Então, tem 150 mulheres por aí com câncer de mama. E aí vocês vão falar para mim, como alguns médicos dizem, nós não vamos tratar. Para que nós vamos tratar? Mas então, se não vai tratar, para que verificar a pressão? Para que fazer uma coleta de exame de glicemia? São doenças, né? Bom, e esse também foi um outro caso, os senhores me desculpem, mas eu trouxe porque ontem mesmo me mostraram lá na universidade, os alunos, uma senhora de 90 anos com um câncer dessa maneira. E aí, o que eu disse a eles? Reuni todos para conversar. Eu falei, se fosse um cachorro, não chegaria nesse ponto. Né? Se tivesse alguém, né, um animal na rua, alguém levaria, ele pagaria um veterinário. E essa senhora está dessa maneira em casa. Mas isso é obrigação do serviço federal. Mas quem que está lá mandando enfermeira fazer curativo? Quem está bancando o curativo dessa senhora? Então, além do sofrimento pessoal, uma situação como essa, existe o custo do município. Existe a disponibilidade de profissionais que vão lá para trabalhar com isso. Então, são essas mulheres que a gente deve estar atento. Né? E é uma parcela da população, infelizmente, fantasma, porque ela fica em casa, ela não mostra para ninguém. Bom, e aí eu vou colocar para os senhores o que é uma estratégia, o que nós, como mastologistas, nós pensamos que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o rastreamento da população. O que é rastrear? É fazer exames e procurar doença em quem não tem queixa. Nós precisamos fazer tratamento em tempo ótimo. E eu vou mostrar para os senhores o porquê disso. E um tratamento, obviamente, assertivo. Então, o que diz o Ministério? Uma coisa é o que diz o Ministério, outra coisa é o que dizem os médicos comprovados por estudos. Então, o Ministério coloca lá, realizar mamografia a cada 2 anos em mulheres de 50 a 69 anos. Isso é o que diz o Ministério. Mas o que diz toda a sociedade médica? Realizar mamografia a partir dos 40 anos. A moça de 30, de 25, de 20, ela não precisa fazer mamografia. Enquanto houver expectativa de pelo menos 7 anos, essa mamografia deve ser feita. O Ministério manda fazer até os 69. Mas eu recebo pacientes, mesmo no serviço público, de 80 anos, que, como essa semana, a senhorinha foi dirigindo uma moto. E como é que eu vou falar para ela? Não faça mamografia, porque ela tem um estilo de vida saudável. Né? Então, nós devemos fazer. E um dado que eu quero colocar para os senhores é a questão da ultrassonografia. Né? Por quê? Porque é o exame mais solicitado no nosso país. Né? Para as mulheres que estão aqui, é muito fácil. Todo mundo já fez ultrassom.
passa no médico, sentiu uma coceira no mamilo, ultrassom. A minha tia-avó teve câncer de mama, faz ultrassom. E aí a fila do ultrassom, como os senhores sabem, ela é monstruosa. E nós devemos, então, tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Foi publicada a semana passada, então, pelas sociedades médicas aqui nacionais, seguindo as diretrizes americanas, europeias e canadenses. Precisa fazer mamografia a partir dos 40 anos, não tem escolha. Quando a gente fala isso, não é porque a gente gosta, não é porque a gente quer que a mulher sofra, é porque é a única maneira de fazer com que a paciente sobreviva. Bom, mas a gente não tem mamógrafo. Vejam, o que diz a Organização Mundial de Saúde? Toda a população com 200 mil habitantes precisa de um mamógrafo para fazer exame na sua população. Bragança, eu coloquei aqui as clínicas que nós temos e o SUS. Nós temos 2, 4, 6, 8 clínicas em Bragança fazendo mamografia, e nós temos ainda para as pacientes que são enviadas para o AME de Atibaia. Nós temos 9 serviços de mamografia. Não dá, gente, é matemática. Se precisa de um para 200, nós temos 9. Então, a gente poderia atender quase 2 milhões de pessoas. E ainda assim, a gente tem aquele caso, como eu mostrei para vocês. Bom, e aí existem as leis, né? Para que são feitas as leis? Chega Outubro Rosa, vai surgir, vai ter gente querendo fazer novas leis. Não tem, não precisa, é só seguir a que existe. Então, a primeira delas aqui, olha, Lei dos 30 dias. O que estabelece essa lei? Que em caso de suspeita de neoplasia maligna, a paciente deve realizar os seus exames em até 30 dias, está na lei. Infelizmente, e eu me deparo isso no SUS, com muitas pacientes entrando no Ministério Público e nem as autoridades respeitando o que diz o juiz. Aquele caso que eu mostrei para vocês, são 8 meses, um tumor de 1 centímetro se transformou em 5. Depois nós temos a lei dos 60 dias. A partir do momento do diagnóstico, a mulher tem 60 dias para começar seu tratamento. E quando foi feita essa lei, não é porque é bonito, não é porque é para dar mídia, é porque a gente sabe que existe um impacto na vida dessa pessoa. Então, vou mostrar para os senhores aqui, com relação à cirurgia. Esse trabalho americano muito interessante, ele mostra que, a partir do momento em que você ultrapassa 6 semanas do diagnóstico para fazer uma cirurgia, você já diminuiu 10% a sobrevida dela. Falar isso para uma senhora de 80, tudo bem, mas falar isso para uma moça de 40, que ao invés dela viver 10, aquele atraso de uma semana, ela vai viver 9. E aquele atraso subsequente vai diminuir a chance dela estar viva. Seja ela aqui, no Einstein, no City, em Nova York. O atraso, é só o tempo. Mas daí então eu vou, doutor, não tem problema. E uma das grandes brigas que nós temos na nossa saúde pública nacional são a que nós chamamos de 2 portas, né? Porque existem muitos serviços de saúde do SUS que na porta ao lado ele tem um serviço privado. E aí a pessoa fala, bom, já que o SUS não está me ajudando, eu vou lá e vou fazer a minha cirurgia. Mas para o câncer de mama, só a cirurgia não basta. Porque se você fizer a cirurgia e atrasar o resto, a sobrevida dela está diminuída. Então, com relação à quimioterapia, ela tem 60 dias para fazer a quimioterapia. Nessa curva vermelha que os senhores veem aqui abaixo, são as pacientes que estão vivas com atraso da quimioterapia. E isso já impacta lá no 1º, 2º ano. Então, se ela operou hoje, mas ela demorou mais do que 60 dias, a chance dela estar viva daqui a 2 anos já caiu. Então, vejam, tratei, o Estado, o convênio, o paciente pagou o tratamento, mas só o atraso já diminuiu a eficiência. Radioterapia, mais importante ainda. Nós temos o nosso serviço. Quando surgiu aqui em Bragança, eu acendi até uma vela de 7 dias. Eu falei, agora nossos problemas acabaram. Não acabaram. Na verdade, por alguns poucos meses a gente teve um controle. Agora nós perdemos o controle novamente. Essa semana eu recebi uma família que queria que eu fizesse um relatório, porque a mãe, né, a matriarca da família de 93 anos foi encaminhada para a Americana. Imaginem levar uma paciente de 93 anos numa ambulância diariamente para a Americana. O custo, gasolina, carro, funcionário, pedágio, fora o impacto pessoal. Então, os senhores veem aqui, quando você ultrapassa 90 dias da cirurgia para começar a rádio. Lá com 10 anos, aquela curvinha amarela lá embaixo, são as pacientes que sobreviveram. E aquela curva lá em cima, verde, que é quase o triplo das pessoas que sobreviveram, foram aquelas que começaram antes de 30 dias, que é o correto.
Então, vejam, o Estado vem, gasta milhões para a manutenção de um serviço, mas se você atrasar, não está resolvendo. Bom, outro ponto extremamente importante é com relação ao momento do diagnóstico. Por quê? Porque se eu faço um diagnóstico de 1 centímetro, como aquela senhora, seja Bragança, Barretos ou São Paulo, a sobrevida dela está garantida. Mas quando eu pego uma paciente com tumor avançado, a gente sabe que por mais que a gente invista e que ela corra atrás, o tratamento não vai ser efetivo. E aqui a gente vê ano a ano, desde 2012, um aumento no Brasil dos casos avançados, que são aquelas mulheres que, ou por cultura ou por dificuldade, demoram para iniciar o tratamento. Esse outro dado aqui é extremamente preocupante, que eu disse para vocês da mortalidade, né, que desde 2012 a mortalidade só aumenta, por mais que a gente gaste, invista e trabalhe. E aí, o que a gente tem que batalhar? Né? E aí eu trouxe alguns pontos aos senhores, que é a opinião de quem está ali na área, no fronte de batalha, e que acaba entendendo um pouquinho o que dificulta essa paciente. Então, só um exemplo para os senhores. O investimento da indústria farmacêutica. Então, esse medicamento chamado pembrolizumab, ele foi lançado no Brasil ano passado, é fantástico para um tipo de câncer, e ele diminui 32% uma metástase, mas ao custo de R$ 540 mil o tratamento, seja para o plano de saúde ou para o serviço público, causando emagrecimento, mal-estar, insuficiência renal, insuficiência pulmonar. E aí, no outro lado, a gente tem atividade física, que reduz, se a mulher fizer 150 minutos de atividade física por semana, depois de um câncer de mama, ela diminui 70% o risco de metástase, ao custo zero. Então, se a gente pegar essas mulheres e colocar para andar no lago, 150 minutos por semana, a gente vai estar fazendo mais do que a indústria farmacêutica. E aí, quais as minhas observações para que a gente tente melhorar? Primeiro, nós deveríamos fazer uma reciclagem dos profissionais do atendimento primário. Porque a mulher não vai no mastologista de imediato. Ela vai passar no seu clínico, no geriatra, no cardiologista. E a gente precisa orientar quem está ali de frente para essa paciente para que tenha cuidado e atenção frente a esse tipo de situação. Não adianta só fazer mamografia, controle de qualidade. A coitada da mamografia ela é muito massacrada, né? A gente tem exemplos de inúmeros exames que vêm por aí tentando substituir. Nada substitui a mamografia. O grande problema é que ela é mal feita. Então, nós deveríamos ter um controle de qualidade. Muitas vezes a paciente fala, minha prima fazia mamografia todo ano e agora tem um tumor enorme. Quando a gente vai ver, a mamografia ela foi mal feita. E fazer mamografia mal feita é não fazer. Auditoria nas solicitações de ultrassom é o grande problema, o gargalo do nosso serviço público e até privado. Por quê? Um ultrassom mal feito, ele impacta a vida da mulher. Você faz um ultrassom mal feito, dizendo que você tem um nódulo suspeito, você já entra em depressão, o marido já quer separar, ela vai correndo, ela tem que fazer biópsia, ela tem que fazer cirurgia, e muitas vezes esse exame foi mal feito. Então, nós deveríamos fazer uma auditoria, tanto na solicitação, não é todo mundo que tem que fazer ultrassom. Não é toda mulher que tem mamografia alterada que precisa de ultrassom. É uma auditoria. E auditoria também nos resultados. Eu recebo lá na universidade os laudos do SUS de ultrassom sem foto, ou quando vem uma foto, vem com a folha de rascunho mal impressa, e isso só nos atrapalha. Uma busca ativa dos exames alterados. Né? Isso é o que a gente chama de navegação. Ter algum profissional que vá lá é muito simples. Olha, quantas pessoas fizeram mamografia essa semana? Quantas estão alteradas? Vamos buscá-la. Por quê? Porque se ela não for tratada, ela vai causar um impacto na sociedade daqui a algum tempo. Terceiro, navegação de início de tratamento. Quanto antes a paciente iniciar o tratamento, é melhor. Nós temos aqui um hospital, como eu disse aos senhores, eu nasci aqui, né, Érica? A gente conviveu com Bragança Paulista. A Bragança sempre foi o centro da região do tratamento de saúde. Nós temos um serviço aqui que nós propiciamos para o paciente do SUS um tratamento que se encontra em qualquer grande serviço do Estado. Mas por que as nossas pacientes têm que caminhar tanto e sofrer tanto? Eu já tive inúmeras pacientes que desistiram de se tratar, ou por falta de dinheiro, ou porque elas não aguentavam mais aquela estrada e aquela angústia. E
O que é barato? Atividade física. Então, programas tanto para prevenir, porque a gente sabe que atividade física previne o câncer, e principalmente para quem teve o câncer. Se nós tivéssemos programas de atividade física nos postos ou nos serviços de saúde, para incentivar, para que a pessoa faça, olha o impacto tanto na evolução dessas pacientes, quanto o impacto em dinheiro que vai se evitar, né? Então, eu espero ter trazido assim as informações de quem está ali, né? De quem está ali tratando aquela lesão ali, sangrante, e vendo o sofrimento de uma família com aquela mulher ali cheia de mosca, né? Então, a gente tem que se preocupar, não é só outubro, eu sempre falo que tem que ser o ano rosa, mas não é porque são mulheres, não é porque é bonito ser rosa, mas porque é a doença que é mais prevalente. Agradeço a paciência de vocês, né? Estou aqui para responder o que vocês tiverem de dúvidas. Nós queremos, neste momento, agradecer esse esclarecimento para todos nós e para quem está também nos acompanhando. Queremos agradecer ao doutor Anastácio, muito obrigada por esse esclarecimento, e eu queria abrir para as perguntas. É isso aí. Eu vou começar. Minha pergunta é assim, eu até anotei aqui. O senhor nos mostrou, né, este impacto assustador e a qualidade e a possibilidade que Bragança Paulista tem em atender aqui no nosso município sem esse desgaste mental, físico, para ir para fora. E aí o senhor trouxe todos os diagnósticos assustadores também, de pessoas que estão aí perdendo a vida. E eu queria fazer essa pergunta em cima de tudo isso que o senhor nos disse, porque a atividade física ela vai ter um custo-benefício tanto para a saúde, como para a sociedade, como para o econômico, né, da prefeitura. As finanças da prefeitura ficará muito bem com pouco ajuste, que é colocando nos postos de saúde um educador físico. Isso tinha antigamente, eu me lembro que eu tinha amigos que trabalhavam, sou professora da rede, eles trabalhavam como educadores nos postos. Aí eu pergunto para o senhor nos deixou tudo isso, né? Qual seria o conselho que o senhor daria para a nossa frente parlamentar? Qual seria o primeiro passo que nós, da frente parlamentar, poderíamos fazer para estarmos aí diminuindo este peso que será para o município e para a família, que com certeza é a causa de uma perda de um ente querido? Qual seria o seu conselho? O que nós aqui do parlamento, o que nós, vereadores dessa cidade, poderíamos fazer? Qual seria o seu primeiro conselho para esta mesa começar a agir em cima de tudo isso que o senhor nos disse e em benefício da nossa população bragantina? Então, o conselho foi aquele primeiro quadradinho que eu coloquei ali. Eu acho que iniciar com programas de orientação para quem está lá atendendo essas pacientes, eu acho que é o principal, porque nós devemos ser multiplicadores de conhecimento, né? Então, se a gente for lá no programa de saúde da família, no programa de saúde da mulher, orientar adequadamente o médico, a enfermeira, assistente social, o agente de saúde, a gente vai começar primeiro a trazer essas pacientes que estão escondidas em casa, né? Porque o ano passado, no Congresso Brasileiro que houve, tinha um americano que ele ficou escutando todos os discursos, né, nacionais, e ele levantou e falou assim: eu não estou entendendo porque vocês estão brigando para ter ressonância, para ter biópsias, que são caríssimas, se vocês não conseguem tratar uma moça que tem 10 centímetros de tumor na mama. Então, a gente tem que começar do básico. Então, replicar essa orientação para quem está ali na frente. Aí você vai trazer aquelas pessoas que estão escondidas. Você vai começar a tratar. E, por um outro lado, incentivar, então, o rastreamento. Incentivar a realização da mamografia, mas também controlando a qualidade dos exames. Entendeu? Está aberto para as perguntas.
Muito obrigada, doutor. Doutor, quero parabenizá-lo por sua presença na Câmara e vejo como de suma importância esse tema que o senhor traz aqui para nós, que muitas das vezes somos desinformados a respeito de determinadas situações. A minha pergunta ela é bem pessoal. O senhor atende também no SUS, que, infelizmente, a nossa realidade no dia a dia, às vezes, quando a mulher, ao se tocar, ela descobre um nódulo, até ela chegar, de fato, à conclusão daquilo, é muito lento, né? É lento e pode já ter se agravado. Então, esse questionamento, o que pode ser feito quando a mulher, até para aquelas que estão nos assistindo neste momento, né, quando ela descobre este nódulo no seio, qual o melhor caminho? Que, às vezes, o postinho de saúde, eu vou marcar com o clínico geral, o clínico geral vê se na rede tem um especialista, se tiver, depois fazer o exame, e o senhor deixou bem claro na sua fala aí que o tempo é inimigo desse tratamento, né? Eu tenho a semana foi aniversário do SUS, eu fiquei muito contente, porque desde que eu me formei, eu nunca abandonei o SUS, né? Então, eu participei da implantação do AME de Atibaia, de um trabalho que nós fazíamos lá, em que a mulher ela chegava de manhã com um nódulo, nós já fazíamos mamografia, ultrassom e biópsia. Em 5 dias, ela já tinha o resultado do que estava acontecendo. É óbvio que isso acabou se perdendo um pouquinho, mas é possível, sim, trabalhos efetivos relacionados ao SUS. Hoje, eu estou na outra ponta, eu estou lá no serviço terciário, na universidade. Então, quando eu recebo o paciente, raramente eu recebo um paciente com um nódulo pequeno. É o que o senhor me disse. Elas vêm e 60% das vezes a gente não começa nem com cirurgia. Eu tenho que pedir para ela fazer químio, para diminuir o tumor, para daí depois ter possibilidade de cirurgia. Então, o que nós precisamos é dessa busca ativa. Por quê? Porque na mesma fila em que tem uma mulher com câncer ali esperando, tem aquela menina de 20 anos e que ninguém teve paciência de explicar para ela que aquela dor que ela tem é fisiológico, aquilo é hormonal, mas ela está na fila também esperando a consulta com o mastologista. E ela deveria ser retirada para que aquela paciente que realmente tem prioridade, para que ela fosse atendida. Então, essa busca ativa, essa navegação que muito se fala em oncologia hoje, ela é extremamente importante. Não dá para a gente pensar em tratar câncer sem uma navegação, sem um GPS, para que a gente busque essas pessoas. A hora que a paciente chega ali na universidade, nós temos medicina nuclear, nós fazemos reconstrução de mama, nós temos um dos maiores índices do Brasil de reconstrução de mama do SUS. Chega a 75%. O Brasil ele tem uma média de 35% entre convênios particulares e SUS. Nós temos 75% no SUS. Então, a gente oferece aquilo que tem de melhor, mas o problema é o tempo. Então, a gente precisa quebrar isso. Só para concluir, então é totalmente descartado uma menina de menos de 40 anos ela ter o câncer de mama? Não, totalmente não. Ela deve ser avaliada, mas a chance é infinitamente menor do que aquela senhora de 60 anos. Então, o que eu passo para os meus alunos? Se eu tiver uma senhora de 60 anos com um nódulo de mama palpável, a primeira hipótese, sem olhar para ela, é câncer, a segunda é câncer. Se eu tiver uma menina de 30, a primeira hipótese, a segunda, o câncer está lá em 13º. Todas devem ser avaliadas, mas nós precisamos estabelecer graus de prioridade. Por isso a educação ali para o ginecologista, para o PSF, para o agente de saúde. Bom dia, doutor Anastácio, muito obrigado por estar aqui, explanando um assunto muito importante para todos, né? E a questão do munícipe ter que ir para o outro município, estar fazendo tratamento, é um desgaste, né? Todos já que passaram por aqui já explicaram para nós, né? O que nós podemos fazer para que isso reverta e só faça no município, né? É um assunto muito delicado e complicado, né? E a explicação que o senhor deu foi muito boa e acredito que todos que estão assistindo e vão assistir posteriormente também vai ser muito útil essa informação que o senhor deu aqui. E gostaria que o senhor também desse uma explanada também da questão do câncer de mama do homem, que também é raro, mas acontece também. Se o senhor puder fazer esse favor aí para nós. Nós temos, coisas raras na medicina são pouco estudadas, né?
Então, nós temos, basicamente, um homem para cada 300 mulheres. Né? É raro, mas acontece. E o grande problema do homem é a negligência. A negligência dele por si só, porque ele vê aquele nódulo, e geralmente nós tratamos de homens com tumores avançados, porque ele vê aquele nódulo, ele acha que é gordura, ele acha que é qualquer coisa menos câncer. E negligência também de quem o atende, porque, por ser raro, acaba não dando a atenção adequada. Né? Homem não tem prevalência, não existe programa de rastreamento. Olha, o homem precisa fazer mamografia. Isso não existe. O que nós orientamos sempre é uma observação. Né? Nós chamamos isso na medicina hoje de autocuidado. Né? A pessoa precisa saber que o nariz dela está aqui, os 2 olhos, a boca. A mesma coisa a mama. Como é o formato do mamilo, se tem nodulação ou se não tem. Se a pessoa ela tem esse cuidado mensal, a mínima mudança já é um sinal de alerta. Mas o homem também tem. Essa semana eu fiz 2 diagnósticos de homem. Ok, doutor, muito obrigado. Bom dia, doutor. É uma alegria poder contar com a sua presença aqui nessa manhã, na nossa frente parlamentar, que tem já um trabalho sendo realizado há alguns meses já. Eu gostaria de saber, que nem o vereador falou sobre o câncer de mama do homem. O câncer de próstata é o segundo mais detectado no meio ou não? O câncer de próstata ele está para a população masculina da mesma maneira que o câncer de mama está para a feminina. É o mais prevalente. Nós temos uma dificuldade, né? Tem homens que não vão de vergonha, de receios. Existe uma forma para incentivar esse pessoal a comparecer? A gente vê que a cada ano que passa, os urologistas eles acabam optando por determinados tipos de marketing para trazer o homem, né? A gente vê que nos últimos novembros azuis, eles acabam optando por um tom mais tendendo ao humor, para quebrar esse paradigma do homem, fazer com que ele venha até o urologista. Né? Mas eu acredito que, ainda assim, a mulher ela é pior, porque a mulher se esconde. Né? E o homem, ele acaba fazendo um PSA, que é um exame de sangue. A mulher não tem um exame de sangue. Ou é mamografia, ou é palpação feita pelo médico. Então, este que é um grande problema. Porque se houvesse, eu digo para os pacientes, se houvesse um exame de sangue, estava resolvido, né? Não se gastava com mais nada. Um exame de sangue para cada um, uma vez ao ano. O senhor fez uma sugestão aí, dentro da sua fala, sobre dar um treinamento para os profissionais. Tem alguma outra fórmula que vocês, médicos, poderia estar informando, por exemplo, nós na frente parlamentar pudéssemos estar agindo para poder cooperar, colaborar, né, com o trabalho de vocês? Do que eu queria dizer? Nós temos uma grande dificuldade. O senhor mesmo está falando que a lei dos 30 e 60 dias aí, ela não é cumprida nem com ordem judicial. Qual que é o nosso caminho? O que nós devemos estar fazendo para poder dar uma amenizada, pelo menos? A gente já tem no Brasil, e eu fui buscar isso, algumas cidades que elas já estão muito à frente com relação a programas de saúde da mulher. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo em Rio Claro, que lá ele zerou a fila de mamografias, e eles conseguiram, lá em Rio Claro, zerar também o tempo de espera. E eu busquei informações junto o que a cidade fez, né? E a primeira coisa foi isso que eu coloquei, né? É treinamento mesmo. É pegar quem está ali de frente, quem está recebendo o paciente e orientá-lo adequadamente, né? Eu sou professor de medicina. Hoje, para vocês terem uma noção sobre o currículo do médico, eu dou 2 aulas de câncer de mama em 6 anos de faculdade. Você acha que o médico vai sair dali e ele vai ter noção do que é um câncer de mama? Nenhuma. Então, a gente tem que buscar quem está ali na linha de frente e orientá-lo. Buscar aquilo que ele não teve na graduação dele. Desde o enfermeiro, que recepciona, até o médico. Até o médico. Eu trabalhei durante 10 anos no Pérola Byton. Na época do professor Pinotti, ele instituiu um programa e que ajudou muito. Falecido ele, né? Falecido. Ele ajudou muito a população de São Paulo. O que a gente fazia? A gente ia para a periferia de São Paulo, um médico, vários enfermeiros e agentes de saúde. E aí a gente ensinava o enfermeiro a examinar uma mama. Porque você não tem médico para examinar a mama da população inteira.
mastologista. Mas examinar a mama, se você ensinar, é muito simples. E aí o enfermeiro fazia essa triagem. Ó, doutor, tem uma paciente que eu examinei e ela está com essa... Eu achei alguma coisa diferente. É isso que a gente fala de navegação, é ir lá e buscar. E com isso a gente conseguiu reduzir muito o diagnóstico de um câncer avançado. Na opinião do senhor, a campanha que é feita em outubro e novembro deveria ser mensal? Eu tenho uma madrinha de casamento que ela é publicitária. Ela sempre fala para mim, Anastácio, você odeia o Outubro Rosa? Eu falo, não odeio o Outubro Rosa. O problema é que a atenção ela só fica voltada naquele mês. E não deve ser só naquele mês, né? E o que acontece é que muitas pessoas se aproveitam daquele mês para tirar as suas vantagens, sejam lá econômicas, sejam lá de qualquer maneira, e isso não se reflete em melhora no diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma das queixas que nós mastologistas temos, as carretas de mamografia nós tivemos, ela já está causando problema. Por quê? Porque a carreta vem, faz o exame, coloca lá, é nódulo suspeito. Você imagina uma mulher que fez uma mamografia e recebeu lá, pela internet hoje, eu tenho um nódulo suspeito, o que eu vou fazer agora? Né? A gente já está... Aí a paciente, como eu recebi essa semana 2 de urgência, a hora que eu olhei, não é nada. Mas até ela conseguir chegar até ali, você imagina o transtorno que isso causa. Poderia ter sido solicitado o exame, ultrassom, um custo a mais, biópsia, maior ainda, cirurgia. Porque na carreta só faz um exame, né? Só faz um exame. E não faz o complementar. Não, a carreta vem e faz, porque ela não vai ter o tratamento. Não. Né? Nós tivemos um caso em São Paulo, há um tempo atrás, nunca mais se repetiu. Uma empresa privada foi lá e fez isso no Ibirapuera. Aí diagnosticou vários casos de câncer. E aí, quem que era o responsável por fazer o tratamento e as biópsias, né? Não sei se falta de compreensão de algumas coisas. O Estado, o município, o Estado e a União, qual que tem mais tendência a não executar o serviço? O que tem que ser feito no tratamento? Nós somos um país continental, como se diz, e os problemas eles se refletem nessa área também, né? É global, né? Ninguém assume nada. E vão deixando. Nem vão, né? E essa população ela é invisível, né? Se vocês pudessem ter a oportunidade de acompanhar um ambulatório, eu tenho levado lenço para os alunos, né? Por quê? Porque a pandemia também trouxe um problema sério, né? E as pessoas acabam ficando em casa, se escondendo. Aí, a hora que elas chegam e tiram a sua blusa e o seu sutiã, a gente vê o desespero. A gente vê os comentários pela rua. Após a vacinação da Covid, teve um aumento de diagnósticos? Não. Na verdade, o grande problema que nós tivemos com a vacina foi que, de início, começaram a surgir aumento de linfonodos, de ínguas embaixo do braço. E aí foi aquela preocupação imensa. Por quê? Porque o aumento do linfonodo na axila pode ser um sinal de um câncer de mama. Então, foi uma corrida aos consultórios, biópsia, mamografia, ultrassom, ressonância, e a gente viu que não, é reação, né? É a reação a um antígeno que foi colocado ali no nosso organismo, né? Mas não teve aumento de diagnóstico, não. Como eu, cidadão, que nem ele falou, o homem tem o câncer de mama, como que eu vou me apalpar aqui se eu não entendo o que tem aqui? O que eu vou achar aqui? Então, mas é o que eu falei para esse homem essa semana, né, 50 anos, eu falei, olha, você toma banho todo dia, você sabe a consistência da sua mama. Se você passa a sua mão com o seu sabonete, se você vê uma saliência, tem alguma coisa diferente, precisa ser avaliada. Isso no caso da mulher também. A mulher é mais... Aí a gente vai entrar num outro quesito chamado autoexame, né? O autoexame foi um movimento no início dos anos 2000, que a gente teve no Brasil, campanhas imensas de publicidade, só que isso não se refletiu numa melhora no atendimento. Por quê? Porque o autoexame ele tem muito falso positivo, então a mulher ia lá palpar, nossa, eu estou com um nódulo. Aí é aquela corrida. E outras, que são as piores, ela palpava, não achava nada, e falava, não vou ao médico, não tem nada. Eu vi na televisão que era só se palpar, eu só ir para o médico se tivesse. Então, houve um retardo no diagnóstico do autoexame. Então, hoje, nós mastologistas não recomendamos o autoexame. O que nós chamamos de autocuidado. Ela deve se conhecer. Por quê? Porque a mulher, quando ela diagnostica um nódulo de mama, ele mede em torno de 3 a 4 centímetros. E se isso é um câncer, já é um câncer avançado.
Última pergunta, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Se eu me autoexaminar, eu estiver com alguma coisa, qual que é a primeira porta que eu devo ir? UBS? UBS, Atenção Básica de Saúde, a UBS. Por isso que nós temos que ir lá e treinar aquele profissional, né? Eu digo aos alunos com 2 aulas, eu falo, você não é especialista em câncer de mama, nunca, mas você é especialista em sinais de alerta. Você deve examinar essa pessoa, seja homem ou mulher, e saber se aquilo ali merece uma atenção ou não. Então, deu entrada lá na UBS, daí vai ter que ter o primeiro encaminhamento. Daí já vai para onde? Aí ele examinou, sentiu alguma alteração, nós vamos ter que ensiná-lo que ele vai ter que pedir o exame adequado. E que esse exame adequado, ele tem que sair daquela fila normal e ser feito mais rapidamente. Aí entra a assistência secundária, que são os AMEs, que são os ambulatórios de especialidade. Aí lá tem o profissional da área que vai fazer o diagnóstico ou não. Eu tive uma oportunidade de levando uma pessoa, dando uma carona para minha cunhada, no AME de Atibaia. E eu fiquei surpreendido com o tratamento que foi feito lá, né? E com horário. Isso aí, para mim, eu falei, eu tenho que te levar, mas eu tenho um compromisso na Câmara em Bragança. Ela falou, pode ficar tranquilo que vai ser no horário. Chegamos lá às 9 da manhã, 9h15 já estava atendido. Né? Então, se todos os tratamentos fossem dessa maneira, seria uma coisa de excelência, fantástica. E espero que esse tratamento no AME continue desse jeito. Né? E eu espero que as pessoas possam ter o diagnóstico antecipado e que nós possamos ter mais curas, né? Ter mais resultados bons. Último questionamento. Eu gostaria que o senhor desse só uma sugestão para a nossa comissão poder começar a trabalhar diferente, para a gente poder apresentar um resultado melhor. 2, então. Além dos programas de ir lá e treinar adequadamente, porque eu fui para Milão e fiz minha especialização lá com um médico que foi o primeiro médico no mundo que preservava a mama para tratar. Porque até a década de 80, a mulher que tinha câncer era igual mutilação. E o professor Veronese ele falava que não. A mulher merece ficar com a mama. E o professor Veronese ele me ensinou o seguinte, aquela mulher que vai ao médico, ela não merece ser descuidada. Porque se ela está indo, o que ela está fazendo lá? Eu quero me cuidar. Se eu estou indo lá querer fazer mamografia, eu quero preservar a minha mama. Ela não merece ser descuidada. Então, a gente tem que fazer esse programa. E, segundo, deixar os pacientes aqui, batalhar para que as pacientes fiquem aqui. Né? Barretos, que é uma referência nacional, já provou por A mais B, com estudos, com evidências, de que quando o paciente é tratado na sua residência, ela vai melhor. Entendeu? Então, o Barretos recebe paciente do Brasil inteiro. O que eles fazem? Na maioria das vezes, o tratamento é isso. Volta para lá, estamos à disposição, mas faça o tratamento perto da sua casa. Nós temos aqui um registro de veículos que levam os pacientes. Nós tivemos um acidente de um pessoal que ia indo para lá, que acabou falecendo a pessoa no caminho. Né? Então, o tratamento, acho que eu comungo da mesma opinião. Né? Nós temos que lutar bastante para que todos os equipamentos, todos os tratamentos possam ser aqui na nossa cidade. Mas muito obrigado, viu? É muito esclarecedor a sua fala. Obrigado. Vou fazer mais uma pergunta, doutor. A mulher que coloca silicone, qual que é a dificuldade dela fazer o autoexame, se ela tem nódulo, alguma coisa, ou ela tem que partir para um outro exame para saber se ela tem? Na verdade, a maior dificuldade é ela mesma, né? Porque muitas vezes a mulher ela coloca uma prótese de silicone e ela tem medo de que a mamografia estrague a cirurgia. Então, ela acaba evitando realizar a mamografia. A mamografia não interfere na prótese de silicone. A prótese de silicone hoje, 2023, não atrapalha. Por quê? Porque nós tivemos um know-how também de 20 e tantos anos de melhorar a técnica e o entendimento. Para um exame clínico, ele é até melhor, porque o silicone ele empurra a mama ali para a superfície e quando ela nota um nódulo, ela nota mais fácil do que uma mulher que não tem silicone. Obrigado. Por favor, mais algumas perguntas? Fique à vontade, Valdene. Quero registrar também a presença da nossa Valdene, que é da Finanças aqui da Câmara Municipal.
Bom dia, vereadores. Bom dia, doutor. Eu estava na minha sala, eu acompanhei a palestra e fiz questão de vir pessoalmente aqui para me fazer 2 perguntas exatamente. Primeiro, o senhor estava falando que a atividade física, né, seria bom para a prevenção e o pós depois. Tem alguma atividade física específica ou não? Esses estudos eles são um pouquinho, não são tão homogêneos, né? Então, alguns estudos falam que a musculação, outros o aeróbico. O que nós orientamos na nossa prática? 150 minutos de atividade física por semana, seja ele caminhada, academia, spinning, o que ela tiver aptidão por fazer. E outra pergunta, o senhor também mostrou no slides que nós temos vários locais aqui em Bragança que fazem a mamografia. E existe um comentário, por isso que estou perguntando para o senhor se é procedente ou não, que tem alguns lugares que o mamógrafo que tem não é de alta precisão. Isso é procedente ou não? Existe uma diferença muito grande. O aparelho de mamografia, eu falo para os pacientes que é um celular. A cada ano que passa, surge um novo. Não quer dizer que o novo seja melhor que o antigo, mas isso é um fato extremamente... Por isso que eu coloco ali auditoria e controle de qualidade. Porque uma mamografia mal feita, ela é pior do que não fazer. Porque, às vezes, a pessoa está com um nódulo, aquilo é um câncer, foi feito um exame inadequado, o exame não mostrou nada, e aí ela fala, estou tranquila, não vou ao médico. Existe isso aqui em Bragança? Em Bragança, em Atibaia, no Brasil. Tá. Então, é geral. Obrigada, então, Imagina. tá? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como nós somos, maioria aqui, mulheres, né? Acho que nós ficamos bem preocupados neste momento. Enquanto elas estão ali vendo qual é a pergunta, eu posso fazer uma outra pergunta. Achei muito interessante quando o senhor falou exatamente isso, que uma mamografia mal feita é pior do que fazê-la. Eu achei isso muito interessante. Para mim, assim, foi uma fala que eu deixei ela bem escrita aqui para que eu pudesse perguntar para o senhor. Ela é pior do que uma mal feita pelo fato de nós sairmos de lá tão feliz que a gente não vai nem nos tocar, porque a gente está tão feliz acabando de fazer a mamografia, saímos ali com um resultado positivo, que nós estamos bem, né? Ou negativo, desculpa, negativo, que nós estamos bem, e realmente a gente não se preocupa. Eu achei essa sua fala, quero parabenizá-la, ela é assim, né, intrigante para nós mulheres. E como saber se está certo ou não essa mamografia? Bom, aí é um especialista, né? Isso é uma discussão que nós temos dentro do meio médico, porque até alguns anos atrás existiam selos de qualidade. Mas, como vocês sabem, em qualquer situação na nossa sociedade, qualificar alguma coisa, algum serviço, é muito complicado. Mas a gente deve voltar a isso, né? Devem existir condições de que se avalie. E um especialista, um mastologista, um radiologista, ele tem as reais condições de fazer isso, né? E eu digo para as pacientes que, na grande parte das vezes, a pessoa procura aquele médico que fala o que ela quer escutar. Então, se ela tem um tumor e ela tem na cabeça que ela não tem nada, e aquela mamografia veio e não mostrou nada, opa, maravilha, então realmente eu não tenho nada, esqueço daquilo. Geralmente, o médico que pede a mamografia para a gente é o médico do posto, né? O clínico geral. E quando a gente vai voltar com o resultado, nós voltamos para o clínico geral. E aí nós teríamos, então, na verdade, né, para todas as mulheres que estão nos assistindo, nós teríamos que procurar o especialista, é ele que vai diagnosticar melhor. Então, o grande problema é que nós não temos especialista para a população brasileira, né? É isso que a gente discute dentro da mastologia. Mas a gente tem que treinar quem está lá para que ele realmente... eu explico para os meus alunos, são 5 parâmetros que qualquer pessoa vai olhar a mamografia e falar, essa é boa, essa não é. É muito simples. Por isso o treinamento. Você não precisa ser o especialista naquilo.
Doutora Anastácio, nossa, eu estou muito feliz com a sua presença. Sei que a Fabiana está também, né, nos assistindo, e eu imagino quanto ela deve estar, sim, sentida de não poder estar aqui. Somente pelo conhecimento dela, ela iria nos dar um respaldo para nós muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Este treinamento, o senhor teria disponibilidade, por exemplo, para ajudar a nossa Secretaria de Saúde indo aos postos de saúde para essa orientação? É isso que eu conversei com a Fabiana. Eu falei, Fabiana, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós somos daqui, nós moramos na nossa sociedade, né? E nós temos uma faculdade com mais de 50 anos no mercado, formando quase 200 médicos por ano. Não dá para a gente... Não é falta de profissionais, né? É falta de incentivo e falta de alguém começar, né? Então, respondendo à pergunta do nosso querido Sidney Guedes, e a minha, que a minha primeira pergunta foi o que nós poderíamos fazer, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é buscar, né, essa parceria com a Secretaria de Saúde e levá-los para dar essa orientação. Érica, por favor. Bom dia a todos, né? Muito obrigada por essa oportunidade de não perguntar, mas assim até contribuir pelas informações mesmo para quem puder assistir posteriormente. Eu tenho prótese mamária, né? E a mamografia anterior a isso e posterior não diferencia em nada, nem em termos de dor, pelo contrário, é até melhor posteriormente. Então, todo mundo tem de fazer mesmo em qualquer momento, porque não tem problema nenhum. E eu quero só contribuir com uma informação que eu tive uma dor, né, na mama, e eu fui atrás do médico, o doutor Anastácio mesmo, e ele me falou uma coisa que acho que a informação é boa para todas as mulheres. Coisa ruim não dói. Né? Então, assim, eu fiquei assim feliz e ao mesmo tempo importante porque todos esses anos sempre ouvindo sobre o câncer de mama, como, né, e eu achava que eu já estava com alguma coisa muito ruim porque estava doendo. E aí ele me surpreendeu com essa informação, né? Olha, não dói. Então isso daí é uma coisa que todo mundo precisa ficar muito atento porque o câncer de mama ele não vai doer, né? Quando for uma coisa bastante séria. E se o câncer doesse, estava resolvido, né? A pessoa sentiria uma dor, corria para o médico, está lá, está diagnosticado. Mas 99% das vezes ele não causa sintoma. Ele é uma doença silenciosa. A gente está tratando uma coisa que não se vê. Principalmente hoje com a mamografia, que a gente faz diagnóstico de lesões de 0,1 centímetros. É um microscópio, né? Eu trabalho, como qualquer mastologista, com lupa para poder enxergar, né? Então é invisível, né? É fantasma. Doutor, só fazer mais uma... Como eu perguntei aqui a respeito do câncer de mama do homem, né? E você passou por CID, né? A questão que ele vai na UBS, faz ali tudo. O homem também passa por mamografia também? Todo homem, quando ele tem um nódulo, e esse nódulo ele é palpável, né? A gente examina e encontra, ele passa pelo mesmo procedimento da mulher, mamografia e ultrassom. Okay. E nós vemos também tantos o câncer, né? Ele... Como diz, o senhor disse aí, ela é uma doença silenciosa, né? Não tem dor, você não sente dor, nada. O seu tratamento, a pessoa ir ao médico com frequência para tentar diagnosticar essas coisas, porque você acaba percebendo no meio da sociedade que tem um amigo, um conhecido, um parente mesmo, que ele descobre que ele tem o câncer, muitas vezes 30, 40 dias ele já não está mais entre nós, né? E tem aquelas pessoas que descobrem antes e ela faz o tratamento, fica mais tempo aí entre nós e muitas vezes acaba até saindo fora dessa doença. Essa é a felicidade de trabalhar com câncer de mama. Por quê? Por conta de todo o envolvimento da população feminina do mundo e a pressão, óbvio, ele é o câncer mais estudado. Então, a chance de estar vivo daqui 5 anos para uma mulher que diagnostica um tumor pequeno e localizado é 99%. Ela é maior do que a pressão alta, diabetes, lúpus, qualquer outra doença. Mas precisa ser diagnosticado precocemente e tratado rapidamente. Entendeu? Agora,
existe um grande problema com os outros órgãos, né? A gente tem, por exemplo, o pâncreas, que é um órgão extremamente importante, está lá escondido, e que, quando ele dá o sintoma, ele já é tardio. A gente tem o câncer de ovário, que é a mesma situação, né? Então, existem realmente tumores que ficam ali e que você não tem métodos de diagnóstico. Para a mama, a gente tem. A gente tem a questão da mamografia, que ela não previne. Isso é uma outra coisa muito importante. Fazer mamografia não quer dizer que eu não vou ter câncer, mas se eu tiver, ele vai ser inicial. E para alguns órgãos não existe isso. Ok, muito obrigado, doutor. Imagina. Doutor, o senhor falou daquela senhora que chegou lá naquele estado, né, assim, precário. Essa responsabilidade, o senhor acha que seria dessa família, ou é um conjunto de responsáveis? A família, o cuidador que está indo, né, meu Deus, esqueci, agente, muito obrigada, o agente de saúde que está indo até ela, ou o próprio local onde ela se trata, a própria universidade onde ela vai lá para fazer o seu... Qual seria essa responsabilidade? Ou de quem seria? Isso eu faço essa reflexão dia a dia, né? Por que a gente chegou nesse ponto, né? E isso é um problema global, né? É um problema de uma pessoa que escondeu, é o problema de uma família que não deu atenção, é o problema da saúde pública, porque uma das funções da saúde pública é rastrear é procurar quem não está falando nada, é o problema do serviço secundário e terciário, que dificulta a entrada dela no serviço. Então, é um problema global. A gente tem muito que evoluir, né? A gente está a anos-luz de um país decente. Mas, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Noruega, um país de primeiro mundo, um país de um índice de felicidade, né, altíssimo, está entre os 3 mais felizes do mundo, e lá a saúde é pública. Mas, se a paciente ela é diagnosticada com câncer, e eles veem que essa paciente não fez a mamografia quando ela recebeu o pedido, porque ela recebe em casa, olha, aqui está o seu ticket para fazer a mamografia. O Estado não paga o tratamento dela, ela que vai ter que arcar. Então, eu falo para os meus alunos que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? E tratar um câncer hoje, como eu mostrei para os senhores, é extremamente caro. Então, faz com que a população inteira esteja atenta, aguarde o seu ticket, opa, vou lá, vou fazer minha mamografia. Nós tivemos de um outro país desenvolvido, da Inglaterra, que durante a pandemia houve um problema no computador. E aí eles não enviaram os tickets para mamografia para uma determinada parcela da população. E nessa parcela teve 2 ou 3% delas que tinham câncer e não foram diagnosticados. Está causando um rebuliço total dentro da Inglaterra. Por quê? Porque a gente só corre atrás depois que pegou fogo, né? A gente não tem uma atenção preventiva. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Queria fazer a última, porque eu acho que esse dia está mais que especial, né? Com seu nível aí de ensino para todos nós. É verídico, é mito ou é verdade que uma pessoa que carrega muita angústia, muita mágoa, não perdoa as pessoas, é mito ou verdade que isso pode causar um câncer? Ou que o câncer ele é uma raiz de amargura? A medicina ela sempre foi muito cética, né? Então, aquilo que eu não sei, eu acho que não funciona, né? Então, por exemplo, eu digo aos meus alunos, eu não estudei homeopatia. Por não estudar, eu acho que a homeopatia não funciona. Não é assim. A minha formação ignorou o uso da homeopatia. A questão da religião e a questão da psicologia, por muito tempo, ela foi deixada de lado. Hoje, já surgem alguns estudos tentando mostrar a importância. Então, por exemplo, a gente já sabe que a pessoa que tem uma religião, que tem uma fé, ela tem maior chance de cura do que uma pessoa que não acredita em nada, independente da religião. Isso a medicina já mostrou. Já existem trabalhos também tentando associar, então, o aspecto psicológico. Só que isso são coisas não palpáveis, né? Como é que a gente vai intensificar a depressão, a ansiedade e os traumas? Mas aí eu vou fazer um relato de uma pessoa que está ali há 25 anos
conversando com quem tem câncer de mama. A gente sempre vê que existe um trauma, seja ele pessoal, profissional, familiar, alguma coisa sempre acontece. A minha pergunta foi exatamente por isso, porque a gente trabalha, né, com o espiritual e a gente percebe mesmo que quando elas vêm com resultado assim e começa a abrir o coração, a gente percebe essa angústia, né, esse problema aí de falta de perdão. Como o senhor mesmo falou, não é palpável, porém, né, e ainda bem que a religião ela pode ajudar em algumas coisas, né, doutor? Bom, mais alguém gostaria de perguntar? Então, eu quero encerrar. Sim, ele mesmo. Eu ia chegar a nós. Eu queria, nesse momento, né, dar a oportunidade, começando pelo nosso vereador Sidney Guedes, para suas considerações finais, por favor. Só me resta aqui, doutor, fazer um agradecimento todo especial ao senhor, né, por estar presente conosco aqui. Foi importante, foi esclarecedor. E eu acho que nós vamos convidar para mais vezes, viu? Que essa frente parlamentar já era para ter se encerrado há algum tempo e ela está tendo uma sobrevida, ela está indo mais longe do que a gente imaginava, né? A gente agradece a colaboração, a cooperação, né, e estamos sempre à disposição do senhor aqui, tá? Quero agradecer a presença do senhor aqui, a explicação que o senhor deu aí a todos, né, que estão nos assistindo, também as pessoas, os funcionários da casa que estão aqui, e convidar, como o Sidney falou, a casa está aberta para o senhor, quando quiser vir para cá, explicar para nós aí, muito importante esse assunto, né, e os demais que o senhor puder trazer para nós também. Agradeço muito a presença. Também quero agradecer e elogiar a sua presença muito esclarecedora, muito bom mesmo. E aproveitar para fazer uma pergunta aqui. O senhor faz algum trabalho na área social também? Porque eu também pertenço a uma comunidade evangélica e é normal, vários segmentos da sociedade, chega no mês de outubro, fazem as palestras e dão as orientações, mas do jeito que eles imaginam ser. Não com um profissional tão capacitado como o senhor, para aqui trazer um esclarecimento, que eu tenho certeza. Às vezes, agora no mês de outubro mesmo, a gente vai se reunir lá 300, 400 mulheres, mas não tem alguém desse nível para dar um esclarecimento a elas, e muitas dúvidas, com certeza, ficam no ar. Se o senhor faz assim, esse tipo de trabalho social, que o senhor ficou em média 1 hora e deu para esclarecer tanto. Esse trabalho social ele existe, né, desde que a gente recebe o nosso diploma, né? O médico é um ser sociável, né? A gente precisa passar confiança para que a paciente acredite no que a gente está dizendo, para que ela procure a saúde. E outubro, os meus filhos em casa eles chamam de outubro negro, né? Porque eu não paro em casa. E isso é com qualquer mastologista do Brasil, né? Então, assim, eu fico sempre à disposição, eu recebo convites e estou sempre esclarecendo, porque o que a gente tem que acabar que são os mitos, né? Porque, como o senhor disse, às vezes não vai alguém que é da área ali, fala de uma maneira genérica e, às vezes, acaba até atrapalhando, né? Então, nada melhor do que uma informação adequada, né? Então, faço sim e fico à disposição. Gostaria também, neste momento, de passar as considerações finais para o nosso doutor Anastácio. Bom, eu agradeço, então, ao convite que partiu da vereadora Fabiana e aos senhores estarem aqui, porque, para eu falar de câncer de mama, para mim, é tranquilo, porque é o que eu amo, né? Mas saber que isso pode ser replicado, né, é o mais importante, né? Me coloco à disposição, como eu disse de início, né? Sou bragantino, nasci na Santa Casa e assim eu preciso ajudar. A gente não dá para a gente dentro do nosso quintal a gente ver tanto sofrimento, né? E tanta falta de ação para ajudar essa população. Que maravilha. Nós gostaríamos, neste momento, já, né, aproveitando aí que Outubro Negro é para vocês e rosa para nós,
de fazer um convite para o doutor, para a gente já deixar agendado, né, numa da tribuna nossa que vai ao ar. É 10 minutos, mas eu tenho certeza que vai ter assim esses momentos maravilhosos, um resultado, né, muito positivo para a população. Bom, então eu acho que a Érica que tem poderíamos já deixar, né, a agenda. Não, sim, mas deixar o convite para que ele veja, dê uma olhadinha para no que possa nos ajudar. Consulto aos senhores vereadores quanto o dia, o horário da próxima pauta da nossa reunião da Frente Parlamentar. Eu acho que outubro. Eu acredito que devemos deixar em aberto, com a Fabiana vir aí, a gente ver quem nós podemos chamar, já marcamos o dia e a pessoa que nós vamos chamar para cá. E só para completar, esse convite da tribuna, né? Nós fazemos convite em nome da comissão, né? Aí coloca todos lá, tudo junto da Frente Parlamentar, todos lá. Eu também gostaria de fazer as minhas considerações, agradecendo à doutora Anastácio, agradecendo primeiramente a Deus por capacitá-lo de uma maneira tão especial para estender a mão ao próximo e poder ver a necessidade de cada um deles. Eu sei que o médico, para nós, principalmente nós evangélicos, o médico, para nós, é uma das figuras mais importantes dentro da palavra do Senhor. Porque, para nós, o médico ele tem um dom especial vindo de Deus para cuidar do próximo. Então, parabéns por este momento que o senhor dedicou a toda a população bragantina. Obrigada pelos esclarecimentos que trouxe a nós da Frente Parlamentar. Obrigada por disponibilizar do seu tempo, que deve ser assim, né? Abriu aí a sua agenda para nos dar essa atenção, não só para nós, mas como para a população, e também está te disponibilizando o seu tempo e os seus alunos para que estejam lá nos postos da UBS, nas frentes, onde nós queremos fazer uma parceria com a nossa secretária da Saúde, para que possa ensinar, ou melhor, ensinar, ou levar a eles um conhecimento mais apropriado a respeito do câncer. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu dou como encerrado, nesta manhã, declaro encerrado os trabalhos da presidente da reunião às 12h16. Gostaria de convidar o doutor e todos da frente para que nós tirássemos uma foto para registrar este momento. Muito obrigada, doutor.